Nunca. Por quê? Porque é uma coisa da tradição. Nas ordenações filipinas, fala-se dos cartórios, fala-se da outorga pelo rei aos seus apanicados, fala-se do tratamento privilegiado que eles tinham. E até, em certas condenações, não eram atingidos com a mesma severidade que as pessoas comuns. Os notários na corte portuguesa, dentro das ordenações filipinas, tinham certos direitos mais expressivos do que outros. Enquanto, numa certa falta, o homem comum, o cidadão desprovido de nobreza, era punido ou com uma morte, ou pela mais grave das penas, se não correspondia a uma morte, que era o degredo para o Brasil, que era muito mais grave do que foi degradado para a África, no livro quinto das ordenações. A consequência era que se estabelecia com muita clareza uma distinção entre os que podiam e os que não podiam. Essas coisas que vocês pensam que só acontecem no Brasil e que são de hoje, dos nossos tempos, bobagem. Nunca se deixem levar por isso. Vocês não sabem, mas anteontem, um juiz foi preso por corrupção. Aí você fala, mas aquela lá foi preso e eu não vi. Não é lá. É um juiz suíço. Um juiz de direito penal suíço foi preso porque era corrupto, porque vendia sentença. O Helmut Kohl, naquele artigo que o João deu, traduziu o grande o símbolo do governo germânico, da evolução e tal, corrupção. O Benjamin Netanyahu, que foi chanceler de Israel, está sendo processado por corrupção. Nós temos a mania, o complexo de inferioridade colonialista ainda, de pensar que essas coisas só acontecem no Brasil. Lembrem-se disso, meus olhos. Nada acontece só no Brasil, acontece em toda parte. Já não falo da terra dos meus ancestrais, a gloriosa Itália, em que lá nós sublimamos total. Mas eximo de todas as partes, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de todas as partes, aos bons e aos maus. Sendo que nós temos a vantagem de sermos um povo em desenvolvimento, com uma sociedade miscigenada extraordinária, que compõe uma imagem coletiva como nunca houve na história da humanidade. Nunca na história da humanidade tantos se misturaram tanto, criando uma nova raça que só se vai sedimentar daqui a 200 anos. Mas até lá nós vamos andando e cantando no carnaval, desfilando nas escolas. Então, ao mesmo tempo em que o país parece que está em crise. Bobagem. Esse negócio de crise, se vocês verem o que o professor Tomás Parás Filho, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, escreveu sobre a crise daquele tempo, em 1940, vocês vão ficar calmos, parece que ele está escrevendo coisa de hoje. Se vocês lerem outros textos passados sobre coisas que ocorriam na Alemanha no século passado, vocês vão ver que ele está falando coisas na Alemanha que ficaram. E quem diz isso? Friedrich Nietzsche. Nietzsche é um filósofo alemão, no próximo dia 25, faz 100 anos que ele morreu. E proximamente eu vou escrever um artigo na Folha, que fala da verdade, da mentira, vista por Nietzsche, e vocês vão ver o que eles falam. Então, o notário e o verificador são delegados do poder público, são pessoas hoje providas por concurso rigoroso fiscalizado pelo Poder Judiciário, que tem levado a sério essa coisa. Pode haver pessoas, pode. Mas nas normalidades dos casos, a fiscalização dos serviços deles também é do Poder Judiciário. E essa fiscalização convém que seja rigorosa. Por quê? Porque se o registrador registra uma escritura e essa escritura resulta na transferência da propriedade do bem imóvel, entre nós a propriedade do bem imóvel ainda é uma coisa muito significativa e, portanto, deve ser feito com todo cuidado. E às vezes é a lei que impede, por ser mal feita, a lei que impede que esse registro seja tão qualificado quanto deveria ser. Vamos ver. O artigo 225 da Lei 6.015, que é a
direitos públicos, diz no parágrafo 2º que o primeiro registro a ser feito deve obedecer ao registro anterior. Ora, o registro anterior, às vezes, é muito ruim. Eu tenho em São Paulo, tenho um exemplo mineiro, que usaram um exemplo Fabrício para não fazer isso. Eu tenho em São Paulo, na cidade de Suzano, que é uma cidade perto da capital, cidade industrial, é uma escritura pública dizia de um limite que ia até uma moita de arame farpado. Eu tenho uma certa dificuldade para compreender o que seria uma moita de arame farpado. Só compreender se eu estiver sentado em cima dela. Mas há uma escritura pública que diz isso, que uma certa confrontação de um imóvel vai até uma moita de arame farpado. É preciso que nós nos conversamos, que esse é um país descomunalmente grande. E aí você diria, mas o regime registrável alemão é perfeito. É que a Alemanha, perto do Brasil, é uma distração do mosquito no mar. É uma coisinha pequenininha, em tamanho. Lá, a propriedade imobiliária era conhecida e determinada em pormenores há 500 anos. Não se deve recorrer a esses exemplos. Não tem nada a ver com o Brasil. Pois bem, nós estamos falando dos legisladores. Tentando me ver, mas eu tenho aqui o escrito e posso voltar a ideia. Quais são os elementos a serem considerados ainda para esses profissionais do direito? O concurso eu já falei, a fiscalização já falei, e agora devo falar alguma coisa. Como é que esses cidadãos perdem essa deliciosa função que, segundo se diz, remunera muito bem? Também esse é outro erro, viu? Todo mundo pensa que o tabelião tem uma nota preta. Não é verdade. Os de São Paulo, evidentemente, sim. Os grandes tabeliões das grandes cidades, evidentemente, sim. Os grandes registradores das grandes disposições imobiliárias, evidentemente, sim. Mas os registradores civis, por exemplo, esses são os primos pobres da história. Há muitos registradores civis que não conseguem pagar empregado, porque eles não têm suficiente remuneração estabelecida no crescimento de custos. Então, quando a gente avalie esse pessoal uma vez só, deve fazê-lo com certo cuidado, porque há uma heterogeneidade de condições econômicas. Como é que eles perdem a delegação? Eles perdem quando não cumprem os seus deveres. Não cumprindo os seus deveres, são sujeitos a um processo. Não sendo sujeitos a um processo, esse processo resulta numa punição que pode ser a perda de delegação. Isso nos leva, portanto, ao outro elemento do meu tema, qual seja, em que consistem os deveres. Há dois tipos de deveres. Há os deveres constitucionais, que são os deveres de todos os agentes públicos, porque eles são agentes públicos. Eles cumprem uma função típica do exercício do poder público, não só porque isso está escrito no artigo 233 da Constituição, mas também porque é da natureza da atividade deles de fazer registros públicos que eles têm essa característica de agente. Quais são, em primeiro lugar, os tais deveres de que devemos tratar? São aqueles que a Constituição estabelece para todos os servidores públicos, no caso do artigo 37 da Constituição. Eles devem agir impessoalmente, devem tratar as partes, devem tratar os seus clientes impessoalmente, dentro dos preceitos da moralidade pública, dentro dos preceitos da eficiência. Eles têm o dever da eficiência, eles têm o dever de tratar bem aqueles que os procuram, têm o dever de esclarecer sobre as dúvidas que existem, têm o dever de explicar por que não acolhem certos registros ou certas pretensões, porque a lei não o permite. Não é um favor, é um dever, cuja determinação começa na Constituição, no artigo 37. O artigo 37 é um artigo da Constituição que trata da administração pública e, portanto, trata também dos agentes públicos que são os notários e registradores. E eles não fazem favor nenhum quando são obrigados
a prestar essa atenção à sua clientela. Ao contrário, eles são rigorosamente devedores disso à sociedade. Não quero dizer que exagerar na minha afirmação, mas eles são devedores dessa atitude em parte da sociedade. É preciso que nós, quando tratemos com os notários e com os registradores, que os tratemos com a disciplina, com a educação e com o refinamento que nos é próprio. Mas não devemos permitir que eles possam, em função da importância da sua função, nos dedicar menos atenção do que aquela a que nós temos direito, porque são deveres. Devem agir com personalidade, devem agir com moralidade, devem agir com eficiência, devem praticar os seus atos dentro dos preceitos que a lei impõe, sem nenhuma exceção, sem nenhuma quebra dessa obrigação. É assim que se compreende o dever. E nós, talvez, às vezes, temos até um certo temor de exigir o nosso direito. Para sabermos exigir o nosso direito, precisamos conhecer. E para saber o direito que intervém parte dos legisladores, temos que também conhecer o que o legislador tem o dever de fazer, o que o notário tem o dever de fazer. Ora, se ele não cumpre o seu dever, se ele não cumpre aquilo que a lei impõe, ele então deve ser fiscalizado, deve ser punido. E essa fiscalização, esse processo contra ele, pode ser qualquer? Não, não pode. Ele não pode. E por quê? Porque a Constituição diz que todos nós temos direito, em qualquer processo, administrativo ou judicial, temos o direito à ampla defesa e ao contraditório. Porque estudo o direito deve pensar que esse é um preceito fundamental para a vida de vocês. Nada se compara em termos do exercício profissional da advocacia que o exercício do direito pleno à ampla defesa e ao contraditório. Há uma tendência pelo grande número de advogados de haver um nível muito heterogêneo na qualidade dos advogados. Felizmente, estou numa escola, numa faculdade, que tem alcançado muito boa nomeada, não só pela qualidade do ensino que propicia, como também até pelo significado social e comunitário empenhado no aprimoramento do ensino e a escola está de parabéns, a faculdade está de parabéns, e os seus diretores, os seus professores estão de parabéns. Mas, quando vocês se formarem e saírem daqui para o futuro, na luta da vida, devem lembrar-se dessa garantia constitucional que não nos fará tratar ninguém mal, nem bem porque vocês estejam bem ou mal no trabalho, mas nos fará tratar bem porque vocês estarão exercendo uma profissão compatível com a dignidade da defesa dos seus clientes, daqueles que sejam advogados, compatível com a dignidade da produção da prova nas apurações para aqueles que se destinam ao interesse no Ministério Público, compatível com o exercício da autoridade policial eficaz, qualificada, direta, boa, apuradora para aqueles que se dedicam à atividade policial e assim por diante. Há uma tendência ruim para a profissão do advogado por causa da quantificação. Nos Estados Unidos há 750 mil advogados. E em nenhum país do mundo a advocacia caiu tanto no cumprimento dos seus deveres. Interrompa até um pouquinho a alusão aos notários de